Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais um comentário do nosso estudo bíblico nos lares. E para a lição de hoje, nós estudaremos sobre o seguinte tema: Jesus Cristo é a salvação. Tomaremos por base o famoso texto de João 3, versículo 16, que nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para conseguir esse objetivo, nós dividiremos a lição de hoje em 4 subtópicos. No primeiro tópico, nós aprenderemos acerca de Deus enviando o seu Filho ao mundo para nos salvar. O texto que dá base para esse subtópico já foi mencionado, João capítulo 3, versículo 16. Mas temos ainda o capítulo 1 e o versículo 14, onde o texto vai nos informar que o Verbo, falando de Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele veio, segundo diz a Bíblia, cheio de graça e de verdade. E com a sua vinda, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. No segundo subtópico, nós aprenderemos sobre o fundamento da salvação. Aqui, nós falaremos acerca da cruz de Cristo. Tomaremos como base Filipenses capítulo 2, os versos de 6 a 8, que nos informará sobre o fundamento da salvação, a cruz de Cristo, e vai detalhar a maneira pela qual Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. É importante mencionar que a cruz na qual Cristo morreu não foi um acidente de percurso na sua vida. A cruz de Cristo estava nos planos de Deus. Lembro aqui as palavras do apóstolo João, que quando escreveu o Apocalipse, no capítulo de número 13, e o versículo 8, nos informou dizendo que Deus fez com que o seu filho morresse, ou seja, o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, na presciência de Deus, que é o conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas, Cristo já havia morrido, então a cruz não foi um acidente na vida dele. Antes, ela se tornou o fundamento para a nossa salvação. Jesus morreu a nossa morte. No terceiro subtópico, nós aprenderemos sobre o resgate que Cristo veio trazer a todos nós. Nós estávamos em uma condição de perdidos, e Cristo veio nos resgatar. Nos resgatar de quê? É a pergunta que automaticamente essa informação nos faz. E aí, tomando como base Gálatas capítulo 3, versículo 13, nós aprendemos que Cristo veio nos resgatar da maldição da lei. E Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar. Aprenderemos também, à luz de Marcos capítulo 10, versículo 45, que Jesus ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E por último, irmãos, nós aprenderemos no quarto e último tópico sobre o perdão de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Para isso, precisaremos lembrar as palavras do apóstolo João, que quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 1, versículos de 7 a 9, disse que esse perdoador, Jesus Cristo, que perdoa todos os nossos pecados, tem pelo menos 2 características. Primeiro, ele é fiel. Segundo, ele é justo. E aí, no decorrer das aulas que acontecerão nos lares dos nossos irmãos, nós iremos aprender com mais detalhes o porquê que Jesus precisou ser fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O versículo 9, eu destaco e encerro com ele, vai nos lembrar que se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar. Ele nos perdoará de todo pecado e irá nos purificar, melhor dizendo, de toda injustiça. Deus abençoe a todos, irmãos. Esse foi o comentário da nossa segunda lição e na semana que vem estaremos com o nosso presbítero Amaro Fernando falando sobre a terceira lição, que tem por título o modo de vida cristão.